tema dessa live é um tema muito importante. A palavra é a resposta que nós precisamos. Shalom, Rafael. Shalom, Wellington. Shalom, Wellington. Saudade, meu lindo. Tem um povo abençoado aí. Nós também estamos online lá no nosso canal do YouTube. Se de repente para você for melhor acompanhar de lá, você pode entrar também. Jonatas Alcântara, também estamos ao vivo lá pelo YouTube. Shalom, Michael, Cris Santos, Shalom. Vamos lá, queridos, vamos dar início ao nosso tema dessa manhã. Quantas pessoas você conhece que vivem desesperadas em busca de uma direção e de uma resposta? Essa live nós vamos falar justamente sobre a importância de compreendermos que toda a resposta que precisamos está na palavra de Deus. Você que está chegando agora, bom dia e bem-vindos a mais uma live Café Mais do Reino. O tema dessa manhã é: a palavra é a resposta que você precisa. Eu estava ontem meditando nesse tema, porque alguns anos atrás eu estava em um discipulado, uma reunião, e eu falei algo, eu disse que para toda área e para toda circunstância e situação da nossa vida, há uma palavra. Para toda a área da minha e da tua vida há uma palavra. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então assim, a palavra, ela é aquela que ilumina os nossos passos, que nos conduz e nos leva a andar no reino da luz, que nos leva a andar em segurança, que nos leva a andar por caminhos que nós não vamos tropeçar, né? Então, em todas as áreas da nossa vida e para todas as áreas da nossa vida é uma palavra. E quando eu falei isso, eu disse o seguinte, que como que nós podemos ter uma vida abundante, uma vida bem-sucedida em todas as áreas da nossa vida? E eu falei para essa pessoa, é como pegar um ônibus. Quando você, que hoje a maioria das pessoas utilizam o aplicativo Uber, mas quando você andava de ônibus, ou até mesmo para você hoje andar, usar o aplicativo, você tem que jogar um endereço, e esperar que o Uber venha para você ir até aquele lugar, ir até aquele destino. No ônibus você tinha que saber qual era o nome do ônibus que vai te levar até o destino que você precisa chegar. Então é mais ou menos assim. Para cada destino e para cada área da sua vida, o lugar que você quer chegar, aquilo que você quer viver em Deus, há uma palavra que vai te conduzir a chegar a esse destino. Há uma palavra que vai te levar a chegar a este lugar. Então, para todas as áreas da nossa vida, nós temos uma palavra, para andarmos sobre essa palavra, para vivermos em obediência a essa palavra, e só assim seremos bem-sucedidos em todas as áreas. Só assim viveremos uma vida abundante, a vida que Jesus já conquistou para nós. Isso é possível. Deuteronômio capítulo 28, a palavra fala sobre isso. Bem-aventurado o homem que ouve a palavra e obedece. Bem-aventurado será no campo, bem-aventurado será na cidade. Enfim, e aí vem uma lista, de o quanto o homem se torna bem-aventurado, bendito, abençoado, quando ele ouve e pratica a palavra. Então, nós precisamos entender que para toda situação e para toda área da nossa vida já existe uma resposta, e essa resposta está na palavra de Deus. Quantas pessoas você conhece que vivem sem direção, que vivem sem destino, que vivem sem resposta, que vivem desesperadas? Quantas pessoas você conhece que vivem como refém de um sistema, que vivem como cópia dos demais, sem entender o seu propósito, sem entender o que Deus tem para a sua vida, de fato sem receber a revelação da sua identidade?
Porque a identidade, gente, ela não é construída. A identidade nós recebemos. Nós recebemos uma identidade. E só Jesus pode revelar a nossa identidade. Aleluia. João capítulo 15, verso 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, vos designei. Eu te dei um propósito, eu te dei uma identidade para que vades e deis fruto, a fim de que esse fruto permaneça até o fim. Tudo que pedir em meu nome, o Pai o conceda. Nós vamos ver João capítulo 1, verso 11. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Então deu-lhes o direito de todos quanto o receberem, de se tornarem, ou seja, de receber uma identidade, de se tornarem filhos de Deus. Então, quantas pessoas, por não conhecerem a palavra, estão em busca de respostas, na qual todas essas respostas já se encontram na palavra. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Compartilha essa live aí, pega esse aviãozinho, já envia para os grupos aí da família, da célula, compartilha nos status do WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, deixa Deus te usar nessa manhã, amém? Vamos lá. A palavra é a resposta que você precisa. Essa pessoa, quando eu falei isso para ela, que para toda a área da nossa vida tem uma palavra, para toda a área da nossa vida existe um ensino da palavra que vai nos levar a andar em bem-aventurança, bem-aventurados, até o destino, até o propósito, para sermos bem-sucedidos. Ela falou o seguinte para mim, ela falou: pastor, por que você não prepara uma espécie de guia, uma espécie de manual, uma espécie de receita, onde para toda a área da nossa vida existe uma palavra e você coloca essa palavra, né? E passa isso para a igreja, passa isso para os discípulos, para que todas as pessoas, quando estiverem passando em alguma situação ou quererem ser bem-aventurados em tal área específica da sua vida, eles já encontrem essa palavra. Eu achei muito interessante, achei bem legal essa ideia, né? E estamos aí pensando e nos programando para preparar algo assim. Mas hoje eu já preparei algo um pouco mais resumido, né, em algumas situações que a maioria das pessoas enfrentam. Então, para todas essas situações que eu vou falar aqui, existe uma palavra. Vamos lá, vamos começar. Eu coloquei aqui o primeiro tópico, que eu vejo que a maioria das pessoas estão desesperadas precisando disso. Quando nós precisamos de paz interior, como eu vou receber a paz interior? Quantas pessoas não estão desesperadas, andando sem paz, andando sem direção? Quantas pessoas não estão procurando na medicina, estão procurando em substâncias algum tipo de remédio, algum tipo de substância que lhe traga paz, a calmaria, né? Que lhe permita descansar. Essa paz, na verdade, que nós, como homens, precisamos, não é uma paz que o mundo pode dar. O próprio Jesus diz. Essa paz é uma paz que só Ele pode nos dar. O Sar Shalom, o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento. Essa paz interior. Só Jesus pode nos dar. Então, quando você precisar de paz, eu vou te dar uma palavra. Romanos capítulo 8. Abre aí, Romanos 8, ou anota. Você vai meditar no capítulo inteiro de Romanos capítulo 8. Quando você precisar de paz, você vai meditar nessa palavra. Eu quero ler aqui do 1 ao 6. Diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, para quem precisa de paz, a primeira coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender, que já não há mais nenhuma condenação. Já não há nenhum peso de acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Primeira coisa, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne,
Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Você precisa de paz interior? Você quer andar em paz? Quer viver em paz? Nós precisamos receber essa palavra. Precisamos meditar nessa palavra. Todo aquele que vive segundo a carne, nós vimos aqui, Romanos 8:6. Pois a inclinação da carne é morte. Não vai conseguir viver em paz. Toda pessoa que vive de forma carnal, atendendo os desejos da carne, não vai conseguir viver em paz. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Quer paz interior? Quer viver uma vida em paz? Então é necessário andar segundo o Espírito. É necessário ter uma comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que testifica ao nosso espírito aquilo que Deus tem preparado para nós. É Ele que testifica ao nosso espírito que estamos seguros. É Ele que testifica ao nosso espírito que somos amados pelo Pai. E quando recebemos esse amor, que é o perfeito amor, apóstolo João diz em 1 João capítulo 4, verso 18, que esse perfeito amor lança fora todos os medos. Mas é necessário andarmos em espírito. Tem alguém que está entendendo? Tem alguém que está recebendo essa palavra? Coloca amém aí. Eu quero ler agora Romanos 8, do verso 26. Mas depois medite nessa palavra, esse capítulo inteiro. Quando você, de fato, precisar de paz, medite nesse capítulo. Vamos lá. Verso 26, diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com grandes gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Receba a paz através dessa palavra. Não se perturbe com os inimigos, aqueles que têm se levantado contra você, aqueles que têm intentado acusação contra você. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ah, meu Deus! Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Que palavra poderosa, gente! Você precisa de paz? É a paz interior que você necessita? Medite em Romanos 8. Romanos 8 é uma revelação poderosa do amor de Deus por nós, da segurança que nós temos em Cristo Jesus, de que não precisamos estar preocupados com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão dizendo, que não precisamos estar aflitos em meio às tribulações, em meio às angústias, em meio às perseguições, em meio a todas essas situações. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus. Olha que palavra poderosa, essa palavra nos garante paz. A paz que só a graça, a paz que só Jesus pode nos dar. Então, quando você precisar de paz interior, Romanos capítulo 8. Vamos lá. Segunda situação da vida em que a resposta está na palavra de Deus. Desânimo. Quantas pessoas não se deparam de repente com um desânimo? Quando bate o desânimo, o que fazer? Né? Josué 1, Deus fala para Josué, Josué, tem de bom ânimo. Tem de muito bom ânimo. Tem de bom ânimo. E o bom ânimo, gente, não é para o dia que está tudo bem. O bom ânimo é justamente para o dia que nós estamos desanimados. Então, eu quero aqui ler uma palavra que é uma resposta para quando bater o desânimo na sua vida. Salmos, anote aí, depois você medita também. Salmos 42, olha o que o salmista diz. Quando bater o desânimo, leia essa palavra. Olha lá. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele, meu auxílio e Deus meu. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas obras e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha que coisa poderosa. Esse salmo de Asaf. Espera em Deus. Olha o comando que ele dá para a alma dele. Quando te bater o desânimo, dê um comando para a sua alma. Pregue a sua alma. Pregue para as suas emoções. Quando bater o desânimo, diga, porque você está desanimada, ó minha alma. Porque você está abatido, ó minha alma. Porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus.
pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que palavra poderosa, gente. Que palavra poderosa. Anote aí, Salmos 42. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Quando o desânimo bater, faça como Asaf. Diga, por que está abatido a minha alma? Por que está desanimado a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, meu auxílio e Deus meu, eu ainda o louvarei. Aleluia, aleluia. Anote a palavra, registre aí, para quando alguma dessas situações acontecer com você, você recorra à palavra de Deus. Vamos lá, terceira situação. Eu falei no momento em que você precisa de paz interior, eu falei uma palavra para você, declarei aqui uma palavra para você quando bater o desânimo. E agora, eu quero também que você entenda que há uma resposta quando você for tentado a fazer o mal. Quantos de nós não somos tentados a fazer o mal? Então, há uma palavra, há uma resposta. Salmos 19. Salmos 19, você vai anotar aí também. Quando você for tentado a fazer o mal, medite em Salmos 19. Vamos lá? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, ou seja, um dia fala ao outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilador dos favos, e o destilar dos favos, os favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha que palavra poderosa. Quando você for tentado, meu irmão e minha irmã, a fazer o mal, recorra a essa palavra. Entenda que todas as coisas estão sendo observadas por Deus. E eu não estou dizendo para você ter medo, mas para você temer. Temor é diferente de medo. Temor é respeito. Temor é você reconhecer a grandeza de Deus, a autoridade de Deus, a soberania de Deus e dizer, não, eu não preciso fazer o mal, porque o meu Deus está no controle de tudo. Olha o que o salmista diz, que um dia fala ao outro dia, uma noite revela a outra noite. Todas as coisas estão no governo das suas poderosas mãos. Eu não vou recorrer a uma linguagem maldosa, eu não vou recorrer à transgressão. Me conduz, Senhor, a ter palavras justas nos meus lábios, a meditar na tua palavra, a não cometer nenhuma transgressão, porque assim eu estarei livre de todas essas coisas. Olha o que o salmista está dizendo. Então é nesse momento que, se você for tentado em fazer o mal, que você recorra à palavra. E não se preocupe, porque tudo está sendo plantado e semeado diante de Deus. Há uma lei da semeadura, então
Meu irmão, o seu papel, minha irmã, o seu papel como filho de Deus não é fazer o mal para ninguém. Eu posso te falar uma coisa, quando eu falo para ninguém, é até para você mesmo. Eu vejo muitas pessoas que têm um coração tão bom no que se diz respeito às pessoas, mas para si próprio causam mal. Pastor, como pode uma pessoa causar mal para si próprio? Nem vou falar da pessoa que usa drogas, que vive nos vícios, usando algum tipo de substância que prejudicam a sua saúde. Desculpe. Nem vou falar dessa situação. Mas, olha só, para você ter uma ideia, uma pessoa que faz mal para si mesmo é uma pessoa que vive mantendo aliança em relacionamentos tóxicos. Pessoas que só lhe trazem mal, pessoas que só prejudicam a sua vida, relacionamentos, lugares, e essa pessoa, ela pensa mais nos outros, ela não sabe dizer não, e ela causa mal para si mesma. Então, não fazer o mal não é só para as pessoas, mas para você também. Você precisa pensar o que está me causando mal. Eu vou trazer na próxima live, eu vou deixar aqui registrado agora, é que é assim que as coisas vão acontecendo. Eu vou deixar registrado, não deixa eu esquecer aqui, eu vou falar com a minha equipe. Na próxima live nós vamos falar sobre como identificar os ladrões da alegria. Identificando os ladrões da alegria. Manda para mim lá, no grupo, para mim não esquecer. Como identificar os ladrões da alegria. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre isso na próxima live. Mirela Mariano, Deus abençoe, minha irmã, servo de Deus, lançou uma palavra profética sobre a minha vida no ano de 2023, 1 do 3 de 2023 ou 3 do 1, já se cumpriu. Glória a Deus, minha irmã. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ele cumpre tudo aquilo que Ele usa os seus profetas, os seus servos para declarar, para anunciar. Então vamos lá. Não faça o mal. Todas as pessoas que passarem sobre a tua vida, ame elas, faça o seu melhor. Nós estudamos essa palavra no esboço da semana passada na célula. Que todas as pessoas que passarem pela minha e pela tua vida tenham pleno entendimento. Você não causou mal e não fez mal nenhum para elas. Você só semeou sementes de paz, de amor, de esperança. Você só semeou a palavra. Eu tenho a plena consciência que todas as pessoas que passaram pela minha vida, eu fiz o meu melhor para conduzir elas a Cristo, para conduzir elas à verdade do Evangelho, para conduzir elas ao amor de Deus. Eu fiz o meu melhor. Então, nós temos que entender isso. Toda pessoa que passar pela nossa vida, nós temos que fazer o bem. Nunca faça o mal. E quando for tentado a fazer o mal, leia Salmos 19. Amém? Vamos lá. Uma outra situação que acontece muito na nossa vida, na vida do ser humano, quando chegar a crise. Quando chegar a crise. E não tem como falarmos de crise sem, biblicamente, não nos lembrarmos do servo Jó. Tem visto o meu servo Jó? Jó é o homem que Deus prega sobre ele. E quando chegar a crise, Jó, capítulo 28, eu separei aqui, você vai meditar nesse capítulo. Jó 28, verso 12. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontrará na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino, ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal não se pode trocá-la por joias de ouro fino.
ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior do que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Meu Deus, que palavra poderosa! Verso 28, Jó 28. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Pastor, quando chega a crise, medite nessa palavra, busque sabedoria, clame por sabedoria. A sabedoria não se compra, olha o que Jó está dizendo: a sabedoria não se compra com ouro fino, a sabedoria não se compra com safira, com topázio, com esmeralda, com pérolas, é mais valiosa do que as pérolas. Nossa, precisamos entender isso, gente. Ontem nós recebemos uma palavra poderosa no Dodecá. Que noite, que unção nobre, que unção real fluiu sobre nós ontem. E o pastor Fabinho falou justamente sobre isso. Gente, a sabedoria de Deus que estava sobre a vida de Salomão era tão incrível que os reis vinham diante dele só para ouvir conselhos. A rainha de Sabá deixou 4.200 quilos de ouro aos pés de Salomão, por ouvir conselhos, receber conselhos da sabedoria de Deus. Ela não conseguiu expressar a gratidão dela, a não ser de uma forma que ela pudesse ofertar ouro. Ela ofertou 4.200 quilos de ouro aos pés de Salomão, e ela disse: os teus servos que estão aqui são privilegiados porque têm ouvido dos teus conselhos quando as pessoas buscam. Salomão recebeu tanto ouro. Em um ano ele recebia mais de 20.000 quilos de ouro. Gente, não dá para calcular, porque todo rei que ia diante de Salomão, todo príncipe que ia diante de Salomão e recebia o conselho, eles tinham pleno entendimento que aquele ouro não conseguia pagar o que eles receberam, que mesmo deixando todo o ouro, eles estavam levando coisas mais valiosas que aprenderam com Salomão do que o ouro que eles deixaram. Meu Deus do céu, não tem como pagar a sabedoria, gente. Por mais que a gente faça o que a gente conseguir fazer para retribuir, não tem como, não tem um preço. A sabedoria de Deus é muito valiosa. Então, quando chegar a crise, medite nessa palavra, busque a sabedoria, porque em meio à crise o Senhor vai te entregar direções, estratégias. É no meio da crise que surgem as oportunidades. É no meio da crise que os filhos de Deus assumem lugares de governo. Toda crise vem para revelar o justo. Meu Deus do céu, alguém precisa entender isso. Toda crise existe para revelar o justo. Pastor, eu estou numa empresa e a empresa está em crise, está passando por uma grande dificuldade. Como todo mundo está nessa empresa? Quais têm sido os sentimentos das pessoas? Alguns com medo, outros desesperados, outros murmurando, outros pensando em sair, outros se queixando, outros já desanimando os demais. E você, como você tem se comportado no meio dessa situação? Tem se posicionado como justo? Você tem buscado sabedoria? Porque é nessa hora que os filhos de Deus se levantam. É nessa hora que os filhos de Deus que não andam em medo, né, que receberam um perfeito amor, e o medo é lançado fora, é nessa hora, no meio da crise,
que Deus nos dá sabedoria para nos posicionarmos de forma correta. Aí sabe o que acontece? Você corre o risco, no meio dessas situações, se você passar ou está passando, de assumir lugar de governo. Em tempos de abundância, qualquer faraó governa. Mas em tempos de crise, só os Josés vão ter sabedoria de Deus para governar. Então quem você tem sido? Um José ou mais um medroso em meio à crise? Peça sabedoria de Deus. Amém? Anote essa palavra. Há uma resposta. Quando chegar a crise, na palavra há uma resposta. Mas uma situação que é comum na vida de muitos. Pastor, quando eu sentir rancor? Ah, meu Deus. Estou falando de coisas que realmente acontecem na vida das pessoas. Daqui a pouco eu vou repetir para você anotar aí, se você não anotou, não acompanhou desde o início. Quando você sentir rancor, também é uma palavra. 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui, capítulo 4, verso 1. Pastor, quando eu sentir rancor, há uma resposta na palavra. Você vai meditar aqui. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porém nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé. Gente, tendo porém o mesmo espírito de fé. Quem tem o espírito de fé age de uma forma. Como está escrito, eu criei. E por isso falei. Nós cremos e por isso também falamos. É o que declaramos, que manifesta o espírito que nós carregamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, não sinta rancor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Uau! Que palavra poderosa! Quando você começar a sentir rancor, medite em 2 Coríntios capítulo 4. Primeiro, entenda que se você está vivendo uma vida nessa terra, nesse mundo, para Cristo, você vai ser conduzido à morte todos os dias, à cruz todos os dias. Todos os dias nós precisamos morrer para as nossas vontades.
Precisamos morrer para as nossas razões, para que Cristo, a vida de Cristo, se manifeste em nós, no nosso corpo mortal, para que nos tornemos mais parecidos com Cristo. E assim, nós não vamos sentir rancor. Porque eu sei que até aquelas situações, ou aquelas palavras, ou aquelas perseguições, aquelas injúrias, estão de fato contribuindo para o meu bem, estão me levando para a cruz, para que a vida de Jesus se manifeste. Ainda que o meu homem exterior esteja se decompondo, o meu homem interior se renova dia após dia. Tudo faz parte do propósito. Nós precisamos entender isso. Ele está nos sustentando. Olha essa palavra nessa tradução, eu amei. Derrubados, mas não destruídos. Sabe quando você está assistindo uma luta de boxe, se você não assistiu, o cara toma um gancho ou um jab de direita e ele cai e o juiz começa. 1, 2, começa a contagem, todo mundo fala, pronto, tá destruído. Daqui a pouco ele levanta e continua a lutar e de repente até vence a luta. Por quê? Foi derrubado, mas não destruído. É assim. Muitas vezes a gente toma um gancho, muitas vezes a gente vem uma situação para querer nos derrubar, para querer nos destruir, mas não vai conseguir. Nós precisamos entender isso. Como que eu vou sentir rancor se eu estiver firmado nessa palavra? Não olhando para as coisas que se veem. Gente, é olhando para a palavra, é meditando na palavra. É olhando para aquilo que Deus já falou ao teu respeito, que Deus já liberou sobre a tua vida. É olhando para as promessas que Deus já falou, que vai cumprir na tua vida. Olhando para as coisas que são eternas. Não olhando para as coisas passageiras. Vamos lá. E agora, a última situação. Quando se sentir fraco na fé, o que você vai fazer? Quando você se sentir fraco na fé. Há uma resposta na palavra. Salmos 146. Você vai meditar em Salmos 146. Vamos lá? Quando você se sentir fraco na fé. Salmo 146. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz a justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro. Ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aqui há um salmo de confiança em Deus. Quando você estiver fraco na fé, medite nesse salmo. Que salmo poderoso. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A sua fé vai sendo renovada, vai sendo ativada. A sua fé aumenta quando você recebe a palavra, quando você ouve a palavra, quando você medita a palavra. Sabe o que eu acho interessante? Que esses homens, os salmistas, eles entenderam que tudo o que eles precisam é dar também um comando às suas emoções. O salmista, ele é um adorador. E o adorador, por sua vez, também pode se tornar um emocional, um homem muito emocional, pode fluir nas emoções. Então, é importante dar um comando para a nossa alma. Olha como o salmista começa: aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor.
Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Precisamos dar um comando às nossas emoções. Precisamos nos fortalecer na palavra, entender que na palavra está tudo o que nós precisamos. Na palavra há toda a resposta que você precisa para todo e qualquer tipo de área da sua vida. Você precisa entender isso. Nós precisamos rapidamente entender que todas as respostas que precisamos está na palavra de Deus. Vamos lá? Eu quero relembrar aqui o que foi falado, para você que não anotou, anotar. Tem um povo abençoado aqui, nós já estamos finalizando. Deus abençoe Karina, Deus abençoe Maiara, apóstolo Victor Áviles, glória a Deus, Deus abençoe, entrou aqui com a gente também. Vamos lá, anote aí e vamos encerrar aqui mais uma live Café Mais do Reino. A palavra é a resposta que você precisa para quando você precisar de paz interior. Medite Romanos capítulo 8, nesse capítulo inteiro. Quando você identificar que o desânimo bateu, quando bater o desânimo, Salmos 42. Quando for tentado a fazer o mal, Salmos 19. Quando chegar a crise, entenda que é um tempo de oportunidades. Crise não é um tempo para acabar ou destruir o justo. Crise é um tempo de oportunidade para os justos. Você vai meditar em Jó 28, 12 ao 28. Vai entender o quão precioso e o quão importante é ter a sabedoria que só Deus pode nos dar. Vamos lá. Quando começar a sentir rancor, 2 Coríntios capítulo 4. E para encerrar, quando se sentir fraco na fé, Salmos 146. A palavra é ou não é a resposta que todos nós precisamos? A palavra contém ou não contém toda a resposta que precisamos para todas as áreas da nossa vida? Se você crê nisso, se faz sentido para você, coloque amém aqui. Coloque amém e diga: eu tenho a plena certeza disso. Eu quero saber se essa palavra fez sentido para você, se você foi edificado, se de fato você vai obter toda a resposta que você precisa na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que diz o salmista. Glória a Deus, tem um povo aí ungido, abençoado, que entendeu essa palavra. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, pela tua vida. Obrigado por estar conosco até agora. Você que nos acompanhou aí do Instagram, você que nos acompanhou no YouTube. Não se esqueça disso. Para toda e qualquer situação na sua vida, há uma resposta na palavra de Deus. Espero ter te abençoado de alguma forma, ter te ajudado de alguma forma através do compartilhamento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua terça-feira, que você tenha uma semana cheia de experiências com o Espírito Santo. Hoje estaremos na IAP Sede, ministrando a palavra, compartilhando da palavra, servindo a Igreja de Cristo em mais uma noite de glória, em honra ao Espírito Santo. Então você que mora próximo da sede, convide alguém, nós vamos estar lá hoje juntos adorando ao Senhor. Amanhã, quarta profética, estaremos aqui ministrando a palavra na IAP Vila Matilde, dando continuidade à série em honra ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo aquilo que você colocar as mãos e todo lugar que você pisar a planta dos teus pés. Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço.